Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, esse é o canal Temática Bíblica, eu sou Eduardo. E eu sou a Kelly. E hoje estamos de volta então para darmos sequência à série de vídeos que nós estamos fazendo, onde falamos sobre o plano da redenção através da cronologia bíblica, através da linhagem aí de Abraão. Nós começamos então falando no primeiro vídeo lá do princípio, lá no Éden, capítulo 1 de Gênesis, e viemos percorrendo então, mostrando na Bíblia, esse plano da redenção. No último vídeo então nós falamos de Jacó e Esaú, do reencontro de Jacó com seu irmão Esaú, lá no capítulo 33, e daqui para frente então vamos dar sequência com o foco na vida de José, mostrando aí então José, que é um dos filhos de Jacó. Mas primeiramente pedimos a você que curta, compartilhe esse vídeo, comente alguma coisa para que o vídeo tenha relevância e para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Exatamente, nós vamos dar sequência então, dando início lá no capítulo 35, que mostra que fala sobre a descendência de Jacó e a descendência de Esaú, Jacó, ele teve 12 filhos, Ele teve filho com Lia, filho com Raquel e com as suas servas, Que lá ele teve seus 12, que foram as 12 tribos de Israel. Então, falando de José, de José, e Benjamim, que foram os dois filhos com Raquel, que Jacó teve com Raquel. E logo lá no capítulo 35, já vai estar falando sobre que José ele foi vendido pelos irmãos. Agora, por que José ele foi vendido pelos irmãos? Qual foi o motivo dele ser vendido? A Bíblia relata que Israel, Jacó, ele amava mais José do que todos os irmãos, porque ele era o filho da velhice, Então, trouxe para os irmãos esse ódio, pelo fato do pai amar mais um filho, do que os outros, Então, a Bíblia fala que os irmãos também passou a odiar mais ainda por conta dos sonhos que José ele vinha tendo, E José ele relatou quando ele teve o seu primeiro sonho, onde fala lá no capítulo 37, verso 5, que diz assim: Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiava por causa do seu sonho e de suas palavras. Então aqui mostra que José trazia esse sonho e logo eles interpretavam que, nossa, José ele vai ser maior que nós, ele vai reinar sobre nós, ele vai dominar sobre nós, Que o sonho dele relatava. E aconteceu também que, dos fatos que estão aqui na palavra de Deus, conta que José, que aliás, os seus irmãos, eles foram apacentar o rebanho, No capítulo 37 mesmo vai estar relatando que eles foram apacentar o rebanho e o pai de José, Jacó, pediu para que José fosse até eles para ver como que eles estariam, se eles estariam bem, se o rebanho ia bem. E José foi. Quando José aproximou deles, logo eles viram José de longe e conspiraram contra o próprio irmão, Para querer o quê? Para querer matá-lo. E antes de José chegar ali perto deles, eles estavam entre eles conversando, falando, discutindo se mataria ou não. E um de seus irmãos, eles pediram para que não fizesse isso, para que não matasse, mas que jogasse ele num poço. Quando José ele se aproximou, logo eles já jogaram José,
E logo mais na frente a Bíblia vai relatar também que os seus irmãos estavam ali após uma refeição, né? Eles estavam ali em volta do poço, José ali dentro, e passava ali uma caravana de ismaelitas. Então deles tiveram a ideia de, ao invés de matar o José, vender, como o capítulo 36 relata. E quando eles passaram, o que eles fizeram? Tiraram o José e o venderam por 20 ciclos de prata. Então esses ismaelitas, né, que compravam escravos, compraram José e o levaram, então, que eles estavam a caminho para o Egito, e levaram José, então, para o Egito, né? Então, José, então, ele foi vendido pelos próprios irmãos. E uma coisa que nós observamos aqui, que um dos motivos também por Jacó, né, Israel, ele amar mais a José, é porque José e Benjamim eram os filhos com Raquel, né? Raquel, que era a esposa de Jacó, que ele realmente amava, né? Que foi aquela pela qual ele foi enganado por seu tio, né? Que ele trabalhou por ela, mas seu tio enganou e deu a outra filha primeiro, né? Lia. Depois ele teve que trabalhar mais um tempo para daí sim ele poder casar com Raquel. Então José e Benjamim eram os filhos com a esposa que ele realmente amava, né? Então já vem daí o porquê dele ter essa afeição maior por José, que causava ódio nos irmãos de José, né? Causava uma certa inveja ali dos irmãos. E aí então quando José começa a receber esses sonhos, né? Sonhos que acredito que nem ele entendia ainda, que já era um dom de Deus, que Deus estava concedendo a ele, né? Que seria muito útil futuramente. Mas aí então ele, de repente, na sua inocência, ele comentava, né, o que ele sonhava com os irmãos, e os irmãos achavam que ele estava querendo se engrandecer sobre eles, né? Mas ele apenas estava relatando o que ele tinha visto em sonho. Aí então chegamos a essa passagem onde os irmãos primeiramente pensam em matá-lo, depois decidem por vendê-lo, e aí então ele é vendido e vai parar no Egito como escravo. Chegando no Egito, vocês podem acompanhar aí no capítulo 39, né? José, ele chega no Egito, e aí então ele vai trabalhar na casa de Potifar, né? Potifar, que era um egípcio ali muito bem posicionado, né? Se não me engano, ele era chefe da guarda, Oficial, né, de Faraó. Oficial de Faraó e capitão da guarda era Potifar. José então foi trabalhar na sua casa. E pelo relato bíblico, né, nós entendemos que José era um rapaz bonito, né? E aí, então ele foi assediado pela esposa de Potifar. Só que como ele era fiel a Potifar, ele não se deu a esse assédio, e essa mulher então acabou acusando ele falsamente, como se ele que tivesse assediado ela. E aí então José acaba indo parar na prisão. Lá na prisão ele tem um encontro com outros 2 prisioneiros que estavam lá, né? Que era um copeiro e um padeiro de Faraó. E aí então isso no capítulo 40. Esses 2 servos de Faraó também têm sonhos lá, e José interpreta os sonhos deles, né? Interpreta que um deles vai ser restituído à sua posição, que é o copeiro, e que o outro vai ser condenado à morte, vai ser decapitado, que é o padeiro, né? E José pede para o copeiro que quando tudo for bem para ele, né, quando ele tiver sido restabelecido ao seu cargo, que ele se lembre de José. No entanto, quando ele é restabelecido, ele não se lembra de José imediatamente, né, e José ainda fica um certo tempo preso. Até um dia que Faraó tem um sonho também, no capítulo 41. Faraó tem um sonho, e aí então esse copeiro, ele se lembra de José e ele fala que na prisão havia um rapaz que interpretava sonhos. Aí então José é chamado e aí ele interpreta o sonho de Faraó, que é uma história famosa, também conhecida. Nós não vamos entrar em toda a história aqui, porque para nós aqui o importante é os aspectos que abordam essa questão do plano, né, da redenção, a questão da genealogia, né? Mas aí então Faraó tem esse sonho, onde ele sonha que tem 7 vacas gordas, 7 vacas magras. José interpreta esses sonhos, que significava o quê? Que as 7 vacas gordas significavam 7 anos de fartura que haveria no Egito, e as 7 vacas magras indicavam 7 anos de fome que haveriam depois. E aí então, após José interpretar esses sonhos, ele é estabelecido como governador do Egito, né? Ele só estava abaixo de Faraó. Ele
governava todo o Egito ali somente abaixo de Faraó. E aí José ele já cria todo um plano ali, uma logística para estar armazenando alimentos, né, nesse tempo de fartura, para poder passar pelo tempo de fome que haveria. Então tudo bem, avançando na história, José é estabelecido como governador do Egito. E aí então, passados os 7 anos de fartura, chegam os 7 anos de fome, onde a fome começou a tomar conta de todo o Egito e toda a região. E aí então, Israel, né, que é o pai de José, lá onde ele estava vivendo, acreditando que José estava morto, ele manda que seus filhos desçam até o Egito para lá poderem comprar, né, alimentos, mantimentos para trazerem. E aí então os irmãos de José vão até o Egito. Lá eles se encontram com José sem saber que José era o irmão, né? Eles se encontram com o governador, sem saber que o governador era seu irmão José. E aí também tem toda essa história onde vocês podem acompanhar aqui, né, nos capítulos, a partir aí do 41 para frente você vai ver essa história. Mas aí então é quando José vê seus irmãos e ele não se revela. Aí então os irmãos descem com o mantimento, né, de volta para seu pai. E depois eles voltam, só que aí dessa vez eles trazem Benjamim, né, que José pede para que tragam Benjamim. Que ele queria saber como estava o seu irmão mais novo. Ele tinha uma preocupação, porque assim como os irmãos trataram ele, tentaram matá-lo, né, e depois venderam ele como escravo, ele tinha a preocupação de como eles estariam fazendo com seu irmão Benjamim. E aí, então eles trazem Benjamim para José ver, né, até Israel recomenda muito, né, com muita dificuldade que ele consegue permitir que Benjamim seja levado. E aí então eles trazem Benjamim até José. E aí José ele cria um plano ali onde ele coloca a sua taça, onde ele faz as revelações de sonho, ele coloca aquela taça ali no saco de Benjamim, né, o saco que Benjamim levava, para poder reter Benjamim ali com ele. E aí então eles pegam e ficam muito preocupados, né? Eles suplicam a ele ali que não segure seu irmão, mas ele acaba segurando. Resumindo a história, depois José se revela a seus irmãos, né? E aí seus irmãos se dão conta de que seu irmão está vivo. E aí eles fazem as pazes, e é quando ele manda que busque seu pai Israel. Então ele desce para o Egito, né? Desce para o Egito, juntamente com toda a família, e vão viver ali juntamente com José. Então, até aqui, nos vídeos que nós temos feito, né, nós abordamos a cronologia bíblica pelo ponto aí tanto da genealogia, né, que vem ali desde de Adão e Eva, passando por Sete, passando por Noé, passando por Abraão, seu filho Isaac, e aí depois Jacó, que vem a ser Israel, chegando até José. E vai ser então a partir aqui, né, de José, juntamente com os outros irmãos, que virão as 12 tribos de Israel. Aqui na história também vai nos relatar, né, que então Israel ele abençoa a todos os seus filhos e abençoa aos netos, né, abençoa a Efraim, né, Manassés e Efraim. Que esses dois, Manassés e Efraim, eles vão entrar no lugar de José ali nas 12 tribos, né, vai ser a meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim, que vão formar então essa 12ª tribo. José acaba não entrando, seus filhos que entram, né? E aí então estão formadas as 12 tribos de Israel. E essa é a cronologia bíblica, né? Por essa genealogia que passa esse plano, que futuramente vai vir então Cristo. Cristo vem dessa genealogia. Então, a partir do próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre essas 12 tribos, né? Falando sobre o período dos reis, dos profetas, né? Dos juízes. Mas então, a partir do próximo vídeo, vamos estar dando continuidade. Esse foi o vídeo de hoje, né? Até aqui então nós vimos o plano da redenção sendo construído através dessa genealogia. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, né? Curta, compartilha, dê o seu like. Isso aí, para que o vídeo possa ter mais relevância e para que chegue a mais pessoas. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.